eu não vou precisar corrigir ninguém, porque pelo que eu vi da aula que vocês deram aqui, é mais fácil vocês me corrigirem do que o contrário. Tá bom, pessoal? Podemos começar? Deixa eu botar os 40 minutinhos aqui. Vocês já entraram na minha call. 40 minutos. Alguém abriu o microfone, pode falar. Quem quiser falar, ou não. É só pra saber se o ventilador tá atrapalhando. E o meu ventilador tá atrapalhando? Porque o meu é bem barulhento. Não. O seu também não, moço. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer o lema aqui e a gente vai começar. E eu pretendo dessa vez nem fazer uma introduçãozinha como eu sempre faço, porque é desnecessário a introdução depois da aula que vocês têm aí dos meninos. Pedrinho, se você não pegou essas aulas, estão todas no YouTube, tá? Estão em canais sortidos aí, entre o canal do Monas e entre o canal do Escher. Sugiro fortemente que você volte lá para estudar. Tudo bem? Você vai gostar muito do que você vai ouvir ali. É bem a área que você gosta de estudar mesmo, em profundidade. Então, beleza, vamos fazer o lema. Cristo qui sapientia esse, namori omnium communicatio interceda. Toda sabedoria está em Cristo, que comunica conosco através do amor. Panta ois doxan del poiete. Toda glória seja dada a Deus. Beleza, gente. Deixa eu colocar aqui. 40 minutos contados. Quando terminar, terminou. E vamos tentar terminar esse textinho aqui. Então vamos lá. Depois de tudo que a gente falou aqui, continuemos com o texto agora de fato. Mas vocês vão ver que tudo que está aqui já estava lá. E é maravilhoso isso, né? Que vocês podem voltar lá. Aliás, ninguém colocou perguntas lá na sala do Hugo de São Vitor, de sábado. Então pode apagar aquela sala. Inclusive as perguntas de hoje eu nem vou mais aceitar. Eu tenho mais coisa para fazer. Então aí depois vocês dão um jeito aí de procurar, se ficou com dúvida. Se não ficou, glória a Deus por isso. Fico mais feliz ainda. Sobre a tríplice potência da alma e sobre a razão de que só um homem é dotado. Peraí, pessoal, peço licença um pouquinho, eu preciso pegar meu óculos. Pronto, voltei. Em geral, é identificada uma tríplice potência da alma nos corpos vivos. Com efeito, uma das três basicamente fornece a vida ao corpo, para que, nascendo, cresça e nutrindo-se, sobreviva. Outra oferece discernimento pelos sentidos, e a terceira está calcada na potência da mente e na razão. Olha que coisa interessante aqui de começo, né? Porque primeiro ele fala aqui a potência da alma dos corpos vivos, e lembre-se, a acepção de alma tem dois possíveis termos no grego que podem simbolizar a alma, tá? Isso é bom vocês saberem, a gente sempre fala isso, nós falamos, por exemplo, nós temos uma palavra tempo, no grego tem 2. Nós temos uma palavra amor, no grego tem 3. Para alma também. A palavra alma, ela tem dois significados distintos, mas que ambos referem-se à alma. Um é ânima, que é o princípio de movimento por si próprio, e o outro que é psique, que já é o princípio de depuração, o princípio intelectual, digamos assim. Então tem uma diferencinha aí, mas tanto alma, do ponto de vista da ânima, onde gera para nós palavra como animado, tem vida, consegue ter movimento por si mesmo. Por isso que eu falo que o meu mouse, ele não é um ser animado, ele não é dotado de vida, porque ele só se move com a força externa. No caso sou eu, ele precisa de uma causa eficiente, mas ele não consegue ser a causa eficiente de si mesmo no que diz respeito a movimento de translação e movimento de crescimento também. Ele não precisa disso. Ao mesmo tempo, nós temos a palavra psique, que também significa alma, mas é essa alma mental, é essa capacidade que nós temos de depreender as coisas, de aprender o mundo externo. E daí gera, por exemplo, palavras como psicologia, e também a palavra mente. A palavra mente, diferentemente da palavra animal, também vem de alma as duas, mas enquanto animal se refere àquilo que tem movimento, mente se refere àquilo também ao movimento, de certa maneira. O Dr. Sutil, que é o Duns Scoto, ele defende que a psique seria a cereja do bolo do movimento da alma enquanto ânimo. Porque seria também uma espécie de movimento, nós não podemos negar, né? A gente aprendeu lá sobre operações de inteligência, e as operações de inteligência é um tipo de movimento, só que muito mais sutil do que o movimento que a gente vê aí de pessoas crescendo, desses movimentos que são captáveis pelos sentidos. Então, as duas são princípios de movimento, mas um princípio de movimento é menos digno, o outro princípio é mais digno. Lembrando que a psique total e ativa seria essa psique de Deus. Deus, portanto, teria psique, mas ele não necessariamente tem o movimento que a gente atribuiria, por exemplo, à ânima. Não que Deus não tenha alma, é óbvio que ele tem. Oi, pode falar. O que você quer dizer com digno?
é aquilo que dá dignidade de crença à coisa formada. É a mesma... digno aqui, ó, eu deveria ter colocado na palavra em grego, né? É axios, significa axios. Por exemplo, de eixo, de axioma. É aquilo pelo qual outras coisas posteriores e que não têm necessariamente um contato plausivelmente direto são creditadas. Então, por exemplo, eu posso fornecer para você a demonstração da equação, sei lá, do volume de um paralelepípedo retângulo. Essa demonstração não necessariamente tem um contato direto com o axioma do ponto. Mas você concorda comigo que sem o axioma do ponto ela não se daria? Sim. Então, basicamente isso, nós chamamos de uma coisa mais digna e de uma coisa menos digna, quanto mais coisas se derivam dessa primeira e que não podem prescindir dessa derivação, não podem prescindir dessa coisa primeira a custo da derivação. Então, a dignidade de Deus, por exemplo, é a dignidade máxima, porque sem ele, nada se faz. Agora, existem outras dignidades, outros axiomas que não são necessariamente, por exemplo, vamos falar do axioma da ação humana, sua praia. O que o axioma da ação humana tem a ver com princípios de geometria? Nada. Agora, o que o fato de Deus ter axios máximo, ser o ser totalmente digno, tem a ver com princípios de geometria? Tudo. Tudo. Porque sem ele, nem mesmo a geometria se daria. Deu pra entender isso, Zô? Ficou muito confuso, cara. Não, eu consegui entender agora. Graças a Deus, então. É Deus tipo agiu. uma hierarquia de valores. Exato. Inclusive, Zu, olha que bom. Eu tô cansado, cara. Eu poderia fazer isso aqui bem melhor. Por isso que eu tô pedindo ajuda dos meus amigos. Mas a palavra valor também vem de axios. Tá bem? Faz todo sentido. Você sabia disso ou não? Não. Você não sabia? Não é interessante isso? Como que é intuitivo pra gente? Que coisa linda quando isso acontece, né? A palavra valor no grego é axios, tá? Inclusive, na filosofia, nós temos uma área chamada axiologia. O que é axiologia? É a teoria do valor. Você basicamente vai estudar o valor dentro da filosofia. Inclusive, a ação humana é um princípio axiológico. É de valoração. Faz todo Beleza? sentido agora. A mesma coisa. Para aquela demonstração do volume do paralelogramo retângulo, do paralelepípedo retângulo que eu te falei, a valoração dele, o valor verdade dele está atrelado diretamente com o valor verdade do axioma do ponto. Legal, né? Uhum. Então tá bom. Então beleza. Neto, quiser abrir seu microfone para falar e me corrigir sobre o que eu falei de matemática, fica à vontade, cara. Não precisa hesitar, pessoal. Eu sei que eu sou corrigível, tá bem? Ok, muito obrigado, então, Neto. Bom lá. Então aqui, só a parte interessante desse primeiro parágrafo aqui, de curiosidade, é a ideia dos corpos vivos enquanto da ânima, e aí a alma nós temos essas duas palavras, o que não é estranho pra gente, né? Às vezes a gente fica meio estranhando, falando, nossa, mas peraí, mente tem a ver com animal? Sim, totalmente. Tem totalmente a ver com animal. Basicamente porque essa coisa, para nós, que vamos estudar filosofia, e principalmente ontologia, tem que ser muito comum. A ideia de nós aceitarmos que o vocabulário grego, para essas coisas, é muito mais rico do que o nosso. Então temos lá o problema com o tempo, Cronos e Kairos, tem um problema com o amor, que é uma multiplicação ainda maior. E aí nós temos agora também com a alma. Acho que para vocês aqui, a maioria de vocês, isso não foi uma informação nova, mas para os que foram já valeu a pena. Beleza? Não vou pedir ajuda dos meus amigos para comentar isso primeiro, porque está muito na cara. Agora, eu gostaria do seguinte, eu vou ler essa frase aqui, e aí eu queria que vocês fizessem comentários. Então a primeira coisa que eu vou ler aqui. A função da primeira dessas potências, é certamente proporcionar a criação, nutrição e desenvolvimento dos corpos, sem oferecer nenhum discernimento dos sentidos ou da razão. Esta é a potência das ervas e das árvores, e de tudo que está fixado à terra desde a raiz. Alguém quer comentar isso aqui? E coisas como, sei lá, bactérias? Aí vai depender. Sim, aí vai depender de se a bactéria ela é sensivelmente capaz. Se a bactéria for capaz de reagir ao ambiente externo, então ela estaria na segunda. Aqui está falando só da primeira. Que seria apenas seria apenas um movimento, né? Eu não confundo o movimento aqui com deslocamento. Deslocamento está na segunda. Uma árvore não pode sair. Não confundam isso. Quer fazer mais comentários, chefe, ou mais alguém aí? Ô, Gabi. O que eu tô falando? Oi, Takashi. Então, nisso que é a primeira potência, né? Então,
são todas as coisas vegetativas, certo? Sim, sim. Quando nós falamos que a pessoa está em estado vegetativo, nós estamos assumindo isso aqui, tá? Estamos assumindo que essa pessoa que está em estado vegetativo, em coma, ela só está fazendo as funções mais básicas pro ser se manter vivo, digamos assim. Ela não está mais fazendo as funções da segunda potência, porque ela está em coma, ela não pode se levantar, sair andando por aí. Ela também não responde a estímulos externos, pelo menos não da maneira que ela deveria responder como um ser humano agindo em estado normal, e ela também não está fazendo elucubrações que sejam perceptíveis para nós. E como somos nós que denominamos e não ela ali dentro, por mais que ela tenha essas percepções, nós não vamos saber. Então a gente fala que ela está no estado vegetativo. Mas ela se exclui das outras potências? Não, não. É assim, ó. Cada potência tem a sua anterior, Takashi. Então todo ser que tem a segunda potência, ele já tem incluso nele a terceira. Perdão, É uma a coisa primeira. intrínseca. Primeira. exato. Tem uma parte em texto que vai falar sobre isso. Beleza? Tá, valeu. Então tá. Pessoal, como ninguém se manifestou para comentar, eu vou continuar o texto, pode ser? Pode, Gabi. Nossa, que fome, cara. Tá vendo o cheiro de comida do meu vizinho aqui. Eu tô morrendo de fome. Sim. Oi. Quem falou? Cremoso, eu acho. Cremoso, só que não tá saindo som. Vixe, cremoso. Bom, vou continuar lendo aqui, gente, pra gente não perder tempo. A segunda é composta e conjunta. Assume a primeira em si mesma, aí Takashi, assume a primeira em si mesma e alcança um discernimento multiforme das várias coisas que podem captar sensivelmente. Então, se ela pode captar as coisas apenas sensivelmente, dotada dos sentidos externos, ela é capaz de captar já os particulares. Tudo bem? Lembrando lá que os 5 sentidos externos, eles são aquela palavra... Qual que é aquela palavra, Costa, que eu esqueci de novo? Que a gente precisou dela uma vez, aquele termo do Mário Ferreira. Aptidão. Aptidão. Nossa, o Costa é muito bom, velho. Pelo amor de Deus. Aptidão. O Costa ainda fala aquele jeito meio que já tá cansado de responder, né? Aptidão. Já tá cansado de ter que me lembrar dessa palavra. Velho, eu não sei, eu esqueço essa palavra. Mas enfim, vamos lá. Então, ela já tem aptidão para captar os particulares. Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Ou vocês querem que eu termine o parágrafo e aí façam comentários? Bom, o discernimento uniforme é a percepção dos particulares? Acho que não. Peraí, Sloop, eu acho que você não tá ouvindo o Simas. O Simas falou e você falou por cima, mas você é muito educado para ter feito isso propositadamente. Então, sugiro que você saia da call e volte para poder escutá-lo. Pode falar, Simas. Então, quando ele fala discernimento multiforme, é justamente a percepção dos particulares? Não, discernimento multiforme pode ser para várias coisas. Eu posso fazer um discernimento multiforme também das formas. Só que ele está atrelando das várias coisas que pode captar sensivelmente. Eu também posso fazer o discernimento multiforme das várias coisas que eu posso captar intelectualmente. Mas os animais de segunda potência não podem. Quais são os animais de segunda potência? Todos os animais irracionais. Então as plantas, por exemplo, não podem discernir. Os animais podem. Ou pelo menos o discernimento das plantas, como eu já vi uma vez no escrito do Garrigou Lagrange, ela pode discernir, mas não é multiforme. Então, por exemplo, algumas plantas é óbvio que elas conseguem discernir a posição do Sol. Só que não é multiforme. Então ela consegue discernir isto. Posição do Sol. O Sol abre, a plantinha abre. O dia acaba, a plantinha fecha. Girassol. Vai se movendo, procurando os raios solares. Não é multiforme. Respondido ou não respondido, Simas? Eu acho que eu não entendi muito bem a parte do multiforme, Gabi, ainda. A parte de diferenciar, quando você deu o exemplo das plantas, por exemplo. Pensa o teu cachorro que come ração todo dia, e do nada tu coloca um bife bem gostoso pra ele, do lado da ração. Qual tu acha que ele vai ir comer? O bife, né? O bife, porque ele é capaz de diferenciar aquilo brutamente, né, sensivelmente, os dois. Mas aí que tá a parte da plantinha. Eu não entendi muito bem a relação disso com o exemplo. Plantas não diferenciam múltiplas formas. Não sabe o que é o que. Então, tem um exemplo legal que eu tava vendo num vídeo. Que eu comecei a pensar sobre isso já faz uns meses já. Que, tipo assim,
um cara se vestiu de cachorro, aí, tipo, começou a comer comida do lado de outros cachorros e fingiu que morreu. Cara, os outros cachorros, tipo, que estavam começando a comer, pararam. E eu achei muito engraçado e bizarro, inclusive. Tipo, ele se fingiu de morto, esse cara que tava vestido de cachorro, e os outros cachorros simplesmente, tipo, ou saíram correndo, ou simplesmente largaram o que tava na boca. Então, tipo, eles têm essa capacidade de discernir. Sim, mas o discernimento deles, vale salientar aqui, é adequado aos instintos, tá? Então, não é um discernimento como nós temos o discernimento. É uma forma mais rudimentar. Então a gente pode afirmar que o discernimento não é racional? Não, o discernimento é só digamos, é só uma espécie de capacidade de perceber coisas diferentes, o Simas. A palavra significa isso. Discernir significa perceber diferenças. Tá aqui. Beleza? Valeu, Gabi. Obrigado eu, Sheffield, também, e Slupko. Eu gostei do Sheffield falando um bife bem gostoso. Eu até ri, cara. Pareceu um comercial, sabe? Foi um bife bem gostoso. Eu tô com fome, vou comer daqui a pouco. Eu também tô com fome. Senti cheiro de bife, porque você falou do bife bem gostoso. Quero comer um bife bem gostoso. Vamos lá, então. Assim, todo animal que dispõe de sentidos, que são diversos, e ao todo 5, igualmente nasce, nutre-se e cresce. Ou seja, nem todos que se alimentam também dispõem dos sentidos. Mas, de fato, aquele que os possui também se alimenta. Mais uma vez, ele está mostrando aquele negócio meio do conjuntos, né? Que um conjunto está dentro de outro. Não vou precisar falar isso, acho que todo mundo entendeu essa frase. Quem não entendeu, por favor, me esqueci a palavra de novo. Não sei se sabem o que eu estou falando. Deste modo, prova-se que a primeira potência da alma, a de nascer e nutrir-se naturalmente, é abarcada pela segunda. Então tá aí de novo aquela resposta. A terceira vai fazer a mesma coisa. Alguém quer fazer mais algum comentário aqui sobre a segunda potência da alma? Quer falar alguma coisa, Monas, ou quer esperar para falar de uma potência? Quero. Então, opa. A primeira potência da alma, nesse final aí que ela é abarcada pela segunda, é que a alma vegetativa, que é a primeira potência, ela preside somente a conservação do indivíduo, né? E a alma sensitiva, como eu falei de forma análoga, dá para relacionar com o sentido, que os animais, eles sofrem uma relação com algo que é sensível, que os afeta diretamente, porque o objeto ele possui alguma forma única, né, determinada, e aí o animal ele consegue distinguir isso a partir da forma. E ele também consegue se nutrir porque tem a alma abarcada pela primeira. A segunda é abarcada pela primeira, né? É isso. Muito obrigado, Manos. Muito obrigado e fique à vontade. Que não seja a única participação sua, por favor. Vamos continuar aqui. Na verdade, aqueles em que os sentidos estão presentes não só captam as formas subjacentes das coisas perante a presença corporal sensível, mas também na ausência das sensações. Então, isso que o Monas falou me ajudou até me lembrar de um dos argumentos possíveis para os animais de segunda potência, que, se eu não me engano, estava no Ricardo de São Vítor, também da mesma escola do Hugo que nós estamos estudando, que ele fala que a capacidade, a segunda potência da alma, tem a capacidade de resposta, mas de resposta por potência ativa. O Sheffield aqui, ele pode até fazer comentário, se ele quiser, né, fazendo a diferença entre potência passiva e ativa, que eu percebi que eu quase esqueci naquele dia, e estava quase esquecendo agora de novo, mas as plantas, os vegetais, eles têm apenas a potencialidade passiva neles. Já o animal, ele é capaz de receber potência passiva do mundo exterior, mas também de dar potência ativa. Então você vai lá e bate num cachorro, é muito provável que o cachorro te morda. Ele escape disso aí. As plantas não. Você pode ir lá agredir a planta, se é que o termo agredir vale aqui, mas você pode ir lá e causar um mal sobre a planta, e a planta não vai te fazer nada de volta. Mas um cachorro é capaz, um leão é capaz. Os animais são capazes de fazer isso. Tudo bem? Sheffield, quer falar um pouquinho sobre distinção de potência ativa e potência passiva? Olha, Gabi, eu acho que tu já, pelo teu exemplo, já deu pra diferenciar, né? A potência ativa é simplesmente aquela potência que é atualizada por parte do próprio agente, né? Por parte do próprio sujeito de referência.
A potência passiva é alguém exterior ir lá e realizar a atualização sobre aquela coisa. Perfeito, perfeito. Pessoal, quanto aos outros aí que não estão conversando, vocês querem fazer alguma pergunta? Opa, pode falar. Alguém falou alguma coisa? Não sei, eu escutei uma vozinha quase abrindo, mas já que não, então vamos continuar. Não, Lembrando... eu ia falar uma coisa. O que essa parte do ativa num cachorro quer dizer? Que não depende de uma coisa externa? Num cachorro. Porque ele reage a estímulos. Existe algo nele, que é a alma de segunda potência, que permite com que ele reaja a esse estímulo. No caso, tu vai lá e dá um chutão nele. Tu realizou ali uma atualização em cima do corpo dele, né? Uma atualização e, portanto, atualizou uma potência passiva que tinha ali, nele. Mas ele reagiu e te atacou. Ativamente. Claro que por parte instintiva, puramente instintiva, ele não pensou nisso. Ele não falou, que maldito, eu vou atacar ele de volta. Não. Instintivamente, ele te atacou. Mas por ele ter feito, por esse movimento ter tido origem no interior da alma de segunda potência dele, dá pra se dizer que residia ali uma potência ativa, né? Que ele mesmo atualizou. Então, mas daí no caso de, por exemplo, uma planta carnívora que pousa um mosquito, seria diferente? A planta carnívora, eu lembro disso aí, porque quando eu tava estudando isso a primeira vez, a primeira coisa que eu pensei não foi na planta carnívora. Foi naquela planta que tem muito aqui na minha cidade, que chama dormijão. Eu não posso ver uma que eu quero ir lá colocar o dedo nela, que ela fecha quando você põe o dedo. E essa resposta ainda é uma resposta de potência passiva. Ela faz isso passivamente. Por isso mesmo que a planta carnívora, se você jogar um mosquitinho lá dentro, ela fecha. Se você jogar uma quimba de cigarro lá dentro, ela fecha. Se você colocar seu dedo ali dentro, ela fecha. Ela não distingue, ela não tem um discernimento multiforme. Eu ia dizer a palavra multiforme. Tipo, um cachorro, se eu for o dono dele, eu colocar a mão nele, talvez ele não morda, mas se for você, aí ele vai lá e morde. Exato, isso é potência ativa. Entendi. Uma coisa muito interessante de falar, principalmente pra galera que é libertária, é que no ponto de vista clássico, cachorros agem. Porque todo agente de potência ativa é uma ação. Todo paciente de potência passiva é paixão. Então, cachorros agiriam. Só que eles não agem propositadamente. Eles agem instintivamente. Então, se a gente vai tentar conversar com alguém dessa escola, a gente tem que definir os termos, né? Eu aceito a definição de ação quanto sendo aquela que somente os seres humanos podem fazer, porque é propositada, etc. Mas é interessante falar isso aqui, porque vai, Slopo, porque você quer dar uma estudadinha por fora aí, e você começa a achar um absurdo que você está vendo ali, sei lá, Tomás de Aquino falar de animais de segunda potência que agem. Mas é porque eles chamam isso de ação. É geral o termo. Sim. Tudo bem? Agora, a ação propositada concerne apenas os seres de terceira potência. E neste caso, o Mises está correto na afirmação que ele coloca ali. E no caso, isso para um austríaco seria comportamento. Comportamento? E não ação. Porque ele fala o behavior, tipo, animais se comportam de tal modo, mas eles não agem. Dos animais, ok. Eu achei que você estava falando dos seres humanos. Eu falei, não. Tá, comportamento. Toda ação que não tem um propósito, mas que o final dela nunca pode ser mudado por invalidade da ação moral, da capacidade moral de escolher. Então, não há ali uma espécie de liberdade, dado que todas as escolhas estão baseadas puramente nos instintos, é dado como um comportamento. Inclusive, quando a gente trabalha no ponto de vista da sociologia escolástica. A sociologia escolástica fala que os atos de comportamento podem levar um homem para o inferno só dele se adequar àquilo ali. Quanto a palavra de Deus, ao contrário, como dito pelo próprio apóstolo, fala que nós devemos entrar no mundo, mas não nos conformarmos enquanto comportamento dele, não receber essas coisas que nós fazemos a partir daquilo que o Neto, na aula anterior, catalogou como covardia. A ideia de que a gente não age a favor de uma virtude já basearia-se num comportamento, o que é interessante, porque isso faz com que o ser humano perca uma das capacidades da terceira potência, que é a ação moral, que é a ação determinativa de perceber o futuro e desse futuro conseguir engajar alguma coisa agora para o privilégio futuro. E quanto mais privilégios o futuro tiver, quanto mais a minha preferência temporal for pequena, mais próximo eu estou da transcendência. Inclusive, a transcendência, o paraíso, é a
a preferência temporal 0, digamos assim, né? É a menor possível. Uhum. Então tudo bem. Pode falar. Eu ia falar também que isso me parece muito, tipo, aquilo que é não se render às paixões, né? Tipo, você não simplesmente se adequar àquilo que meio que é imposto, tipo, pelo aquilo que te afeta. Sim, Daí você... você usou um termo-chave aí, você falou paixões. Paixões é o que o Schaeffer acabou de falar, que era potência passiva. Uhum. Lembra que eu falei? Eles tratam ação como sendo o fruto de uma potência ativa e paixão um fruto de uma potência passiva. Uhum. Tá bem? Eu te cortei? Fui mal educado? Eu? Acho que eu esqueci depois. Aham. Não. Não? Então tá bom. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Nossa, acho que meus pais chegaram. Me dei 1 segundo só que eu vou fechar tudo aqui, porque eles vão chegar gritando. Já volto. Meu afilhadinho tá aqui chorando ali do lado de fora, tentando abrir a porta pra entrar. Mas ele arregaça pelo meu quarto, então não vai poder ser dessa vez. Enfim, pessoal, onde eu parei? Me desculpem por isso, tá? Vamos continuar aqui. Alguém tava falando e eu interrompi quando eu entrei assim? Não. Não? Então tá bom. Então vamos lá, onde eu tinha parado? Na verdade, o que eu tava falando? Na verdade, aqueles em que os sentidos... Na verdade, aqueles em que os sentidos estão presentes não só captam as formas subjacentes das coisas presentes perante a presença corporal sensível, mas também, na ausência das sensações, retêm imagens das formas conhecidas pelos sentidos, aprimoram a memória delas e, tanto quanto pode cada animal, as conserva por mais ou menos tempo. O que o São Vitor está explicando aqui pra gente? O que é uma coisa que... Será que é símbolos? Acho que não. O que é uma coisa que nós temos, que um cachorro também tem, só que nós temos num grau melhor do que o cachorro? O rabinho? É, o rabinho. Neste caso aqui, ele está falando da memória. A memória. Eu até escrevi, um cachorro pode ser repreendido pelo dono várias vezes até que talvez consiga se comportar. Ele não consegue gravar aquilo que... Ô, Gabi, mas quando eu falei símbolo, eu me lembrei nessa parte que fala aqui, ó. Mas também na ausência das sensações retém as imagens das formas conhecidas. Tipo, que é um objeto que relembra outra coisa. Sim. É que assim, a memória do cachorro está atrelada a particulares, né? Ele tem memórias particulares. Nós somos capazes de ter memórias eidéticas também. Inclusive, vocês devem conhecer aquelas pessoas que falam, nossa, esse cara tem memória eidética. Quer dizer que ele sabe, ele conhece as coisas pelas ideias. Nós temos memória idética, o cachorro não, pode falar. Não, aí como cabe ao cachorro, digamos, conhecer as coisas sensíveis e só isso, e a nós conhecer as coisas intelectuais, a ele cabe apenas a memória sensível e a nós a memória intelectual. Perfeito. Muito obrigado, chefe. Tá aí porque você, toda vez que o neto entra na casa dele, ele não precisa fazer toda aquela relação com o animalzinho dele, para que o animalzinho dele não o morda toda vez, né? Então a gente tem nosso cachorro lá. Se o cachorro não tivesse memória alguma, toda vez que você estivesse na presença dele, se você saísse da frente dele, foi lá num outro cômodo da sua casa, na hora que você voltasse, ele ia te atacar como se fosse um estranho. Então nós sabemos que isso não é real, e por não ser real, é óbvio que alguma coisa há na memória dos animais. E aí eu vou terminar aqui o parágrafo, e aí quem quiser pode fazer um comentário melhor que o meu, porque eu sei que eu não estou aprofundando, pessoal. Contudo, conservam de modo confuso e obscuro o que foi imaginado, posto que nada possam concluir através de sua conjunção e combinação. Essa parte da combinação é interessante, espero que alguém saiba falar para eu não precisar falar. E nem se lembrar de tudo igualmente, e também não conseguem recuperar e evocar o que foi esquecido. Por fim, o conhecimento de seu futuro é nulo. Daí a ideia de que um cachorro não vai temer a morte. Por mais que ele tenha visto um outro cachorrinho ali morrendo perto dele, e naquele momento você percebe que o cachorro ele sente que alguma coisa estranha aconteceu, porque isso obviamente está atrelado ao instinto,
ele, quando ele vai morrer mesmo, ele não teme a morte. Você nunca viu um cachorro triste porque sabe que vai morrer ou porque tá muito velho. Ele fica um pouco mais parado, até por causa da fisiologia dele, mas isso não indica de maneira alguma que ele está triste, que ele está pensando sobre a morte, o que vai acontecer com ele, como é que é o céu dos cachorros, se lá vai ter o São Bernardo, eu não sei. Agora, quem quiser fazer algum comentário sobre esse parágrafo aqui, eu gostaria, principalmente quando fala da parte de conjunção e combinação aqui. Eu ia fazer uma pergunta, então deixa. Eu também ia fazer uma pergunta. Não, então agora. façam as perguntas. Façam as perguntas. Faz Deixa eu isso. fazer primeiro. Tá. Não, Então, pode fazer. eu ia perguntar, que a gente tava falando de memória, eu ia perguntar por que uma pessoa, quando ela perde a memória, tipo os casos em que não lembra da família e tal, por que a pessoa, por exemplo, não esquece como que fala, como que anda e vira um bebê de novo? Basicamente porque essas coisas estão mais atreladas com a capacidade instintiva, né? Estaria aí na segunda potência. A ideia de falar, porque a gente, desde criança, a gente fala. A gente só não pronuncia coisas audíveis, mas a gente já fala, a gente grita, a gente chora. Mas a gente não esquece do significado das coisas. Sim, mas isso é porque na maioria das vezes, no nosso cérebro, nós temos duas áreas de fala, né? A área da fala de Broca e a área da fala de Wernicke. Geralmente, quando acontece a amnésia acontece por causa da área da fala de Broca e não da área da fala de Wernicke, que guarda essas proporções. Tem até uma síndrome muito interessante, que a área da fala de Wernicke sofre um colapso e a pessoa começa a falar palavras no lugar de outras. Não é a síndrome de Tourette, é diferente. A pessoa entende o que é um pato, ela está apontando para um pato, ela acha mentalmente que ela está falando um pato, mas o que sai da boca dela, olha que interessante, é, por exemplo, avião. Então, isso é muito interessante. Nós temos, por nós sermos mais complexos, nós temos duas áreas da fala do nosso cérebro. E a amnésia, na maioria das vezes, está atrelada a uma delas apenas, que é a área da fala de Broca, que é a área da fala de referência de longa duração, de longa exposição. Enquanto a outra, você não perde. Já conheci casos de pessoas que eram pianistas e daí ele esqueceu de tudo, esqueceu da família, mas ele sabia tocar piano. Você colocava uma partitura lá e ele tocava. Nossa. É muito interessante isso. E te respondi ou não respondi, Zu? Sim. Se alguém quiser melhorar a minha resposta, pessoal, fiquem à vontade. Eu agradeceria. Takashi, faz aí a sua pergunta. Antes de eu fazer uma pergunta, até pra completar as imagens que você deu do pianista, tem um vídeo muito legal de uma ex-bailarina que ela tinha Alzheimer, né, que ela faleceu, mas quando colocaram a música da apresentação dela, ela começou a dançar. Tipo, ela repetiu os movimentos que ela tinha feito. Mesmo que, tipo, ela não lembrasse de todo o resto, disso ela lembrou. Legal. E é muito interessante. Ela chamou isso de memória muscular, né? Fica atrelado. O pianista também tem memória muscular. Mas faça a pergunta agora, Takashi. Muito obrigado pela contribuição. Tudo bem. Você tinha falado da questão do que o cachorro não pensa no quesito da morte, né? Desse futuro que, tipo, o que vai ter depois, mas... E naquele caso, por exemplo, dos animais que se afastam dos donos pra tipo, sei lá, não deixar mágoa pro dono, algo assim. Nossa, não estaria incluso nisso? Não sei, cara, eu não conheço. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu não conheço esse caso e acho até difícil que isso seja verdade. Não consigo entender como que isso se daria na potência animal de segunda ordem, né, que seria os animais irracionais. Alguém quer falar sobre isso? Qual que é o exemplo, se quiser dizer de novo? Foi o Schaefer, né, que perguntou. No caso, por exemplo, dos animais que se afastam dos donos pra, tipo, não deixar mágoa nos donos, ou porque sabem que estão próximo da morte, e daí então eles se afastam. E, tipo, eles morrem longe do dono. Isso provavelmente é algum resquício antigo da linhagem dele, do DNA dele, algo assim, que faça com que ele instintivamente se afaste da matilha ou do bando quando ele tá prestes a morrer. Pra poupar por alguma vantagem em relação ao meio. Alguma vantagem. Isso deve trazer alguma vantagem pra matilha. Deveria trazer antigamente. Algo assim. Mas com certeza ele não pensa propositadamente, vou me afastar para não deixar mágoas ao meu dono. Isso eu te garanto. Porque não teria essa razão, né? Provavelmente alguma reação instintiva que foi ali que
tá codificada nesse ser aí, nesse DNA, algo do tipo, algo instintivo. Tá. É até interessante porque realmente eles falam que isso data de muito tempo. Tipo, até na matilha de lobos eles já faziam isso, de se afastar. Então eu acho que realmente deve ser isso que você falou. Então tá aí, então tu me deu a prova que eu precisava. Que eu não tinha certeza. Inclusive faziam isso com as aldeias, as primeiras contato de humanos com essas matilhas de lobo, eles já faziam isso. Só que eu achava que poderia ser questão de do lobo ou do cachorro tá realmente pensando em não deixar um amago, mas agora que você falou isso faz mais sentido. É que é mais bonitinho e mais confortável pra nós pensar assim, né? Com o nosso cachorrinho. Uhum. Mas difícil ser. Provavelmente não é isso, né? Apesar de tu ser livre pra amar teu cachorro e gostar dele. Excelente. Valeu, Excelente chefe. pergunta da Caixa, excelente explanação do chefe. Eu não sabia responder isso. Então, muito obrigado, que aprendi mais aqui agora. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Alguém quer fazer algum comentário sobre conjunção e combinação possível? Que aqui está falando que eles nada possam concluir através de conjunção e combinação. Então significa que alguém consegue concluir através de conjunção e combinação. Isso tem a ver com, tipo, analogia? Não só analogia. Eu vou só fazer, vou deixar aberto aqui, alguém me responda. Pode ser até honesto. A minha pergunta é o seguinte: um cachorro consegue conceber um unicórnio? Não. E por que não? Tá, vai. Eu desisto. Desisto? Não, mano, responde aí. Eu tenho certeza que tu sabe. Não fica com vergonha, não. Não, eu não sei mesmo. Eu pensei numa coisa aqui, mas no geral acho que não vai dar certo. E aí alguém vai responder e você vai pensar assim, putz, foi no que eu pensei, caralhos. Vai lá, gente, me ajudem aí. Por que eu consigo conceber um unicórnio e um cachorro não? Tá, peraí. Eu ia falar Por causa da... Pode falar. Pelo conceito de tensão, eu posso responder isso? Seria um caminho ruim? Não, pode ser. Só é complexo. Pode ser. Porque a gente consegue, na verdade, coactar dois aritmos, né? E fazer atenção pelo espírito, e a diferença é que o cachorro ele não tem espírito. E por isso eles não conseguem fazer essa combinação e a conjunção, que, a meu ver, seria através do espírito, seria feita através do espírito. Por exemplo, eu sei o que é um unicórnio, porque eu sei o que é um cavalo, este aqui é um boi. Então, assim, eu teria que juntar, eu consigo ter duas ideias aí, essas duas coisas, esses dois entes aí na cabeça, e juntar, fazer uma junção dos dois. O cachorro não, ele só consegue vislumbrar, se for possível, aquilo que ele já viu, ou a coisa que tá aí na frente dele. Bom, foi meu... Eu ia falar uma coisa muito parecida. Eu ia falar que o cachorro ele é capaz de reter imagens, enquanto a gente retém ideias e consegue juntar elas. Perfeito. E agora o cheiro, para finalizar. Não, eu diria de maneira breve por que o cachorro não consegue fazer isso, simplesmente porque ele só consegue conceber, ele só consegue conhecer sensivelmente. E tu só conhece sensivelmente as coisas que se apresentam a ti, por meio dos sentidos. E o unicórnio não vai fazer isso. Então ele teria que ser capaz de acessar o plano suprassensível, como nós somos capazes, para que ele fosse capaz de abstrair formas, e depois disso ainda realizar uma síntese de formas. Ele sequer é capaz de acessar esse plano. Né? Chefe. Em outras palavras, o movimento perpétuo. Que um é kairótico, ou o primeiro que você citou é cronológico, o segundo kairótico. Isso aí, ele não consegue fazer essa travessia, né? Justamente por aquilo que tu falou, que ele não tem espírito. Que é a interface entre os dois. Linda resposta. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aos três. Foi maravilhoso. Mas a terceira potência da alma, continuando o texto, hein? Não, pera. E por fim, o conhecimento do seu futuro é nulo. Pessoal, não vou falar mais sobre isso, dessa parte da conjunção e da combinação, porque eles basicamente esgotaram o assunto. Acho que todo mundo entendeu. Eu posso só fazer um comentário bem pequenininho, que é só de curiosidade.
Nosso espírito, ele separa, na ideia da abstração, no momento da abstração, a nossa razão é capaz de racionalizar. O que é racionalizar? É tornar fracionado, é tornar uma fração. Então, uma forma racionalizada de 10 pode ser, por exemplo, 20 dividido por 2. O nosso espírito, ele é capaz de fazer isso que os meninos falaram e os dois últimos falaram, que era separar Cronos de Kairos. Então, eu sou capaz de pegar a essencialidade das coisas e guardar no meu intelecto. A essencialidade e eu guardo na minha memória. E os acidentes, tudo aquilo que um unicórnio tem, tudo aquilo que um boi tem e que um cavalo tem, eu guardo os acidentes, as coisas que são diferentes dele, eu guardo na imaginação. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo mexer essas duas, eu consigo remodelar as coisas. Inclusive, no esquema do Schaeffer, foi o que nós fizemos na última parte lá do esquema dele, do dia que a gente estudou. Nem todos estavam, infelizmente, porque foi muito instrutivo. Me ajudou a entender muita coisa também. Nós fizemos essa coisa aí, que existe ainda uma convergência interna. A gente consegue pegar lá, eu sei o que é a ideia de chifre, eu sei o que é a ideia de cavalo, e eu tenho a capacidade de juntar as duas totalmente. O que não concerne a alguém que não é capaz de abstrair. Lembre-se, a abstração é ferramenta da razão. Quem não tem razão, não tem abstração. E se não tem abstração, não tem razão, não tem espírito. Se não tem espírito, não é terceira potência. E o tempo acabou, mas só para terminar essa coisa que eu queria terminar tudo, mas não vai dar tempo. A terceira potência da alma, que traz consigo as duas anteriores, vamos lá pensar nisso aí, né? A terceira potência da alma que traz consigo as duas anteriores, a do crescimento corporal e a dos sentidos, servindo-se delas como escravos obedientes. E vejam bem, olha que legal. Nas potências anteriores, o instinto é que torna a alma escrava. Na terceira potência, é nós que utilizamos o instinto ao nosso favor. Então tá aí já uma disrupção entre o homem que procura aprender e o homem que se deixa levar apenas pelos prazeres da vida. Eu conheço gente que vive como um cachorro. Então a única coisa que a pessoa quer fazer é se divertir, comer e reproduzir-se. Não necessariamente com reprodução, se é que vocês me entendem. Então vivem como animais de verdade, né? E aqui fica uma menção ao Tratado de Moral que o meu amigo Costa escreveu, que tem um nome bonitinho, mas a gente apelidou de Tratado do Macaco. Ele fala dos homens que são macacos. E é muito interessante, leiam esse artigo dele, quem quiser já bota até aí no geral, ou na minha sala, ou na Costices, e Marco Didascália, que vocês precisam ler, é um texto bem pequenininho, mas é muito interessante tratando desse ponto, né? Falando um pouco sobre filosofia moral. Servindo-se delas como escravos obedientes, está inteiramente constituída na razão e realiza-se ou na dedução sólida das coisas presentes ou na intelecção das ausentes. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que apareceu aqui, intelecção das ausentes. Nós somos capazes de inteligir coisas ausentes. Eu sou capaz, diferentemente do cachorro, e por isso que a minha memória é muito mais aprimorada do que uma memória animal de segunda potência, eu sou capaz de trazer da intelecção, trazer de novo as minhas perspectivas atuais, aquela coisa que eu tinha apenas na razão e que agora está ausente. Aquilo que eu já aprendi um dia, mas eu sei operar com aquilo, com a imagem que eu fiquei daquilo, a imago, o fantasma daquilo ali. Ô Gabi. Oi. No caso, seria aí que surgiria aquilo que eu disse, do símbolo, de você, tipo, ter uma pedrinha aí que alguém te deu. Exato. E daí você lembra da pessoa, sendo que não tem nada a ver com a pessoa. Perfeito, perfeitamente, exatamente. Porque é na ausência que o símbolo toma a atualidade, né? Na presença eu não preciso de um símbolo. A presença da coisa é a própria sensação da coisa, é a própria estética da coisa. Mas o símbolo é aquilo que remete à coisa. O símbolo é sempre aquele que remete à coisa. Eu acho que é uma definição que aparece até no Suma Gramatical do Noguet, que é maravilhoso quando ele vai falar sobre a simbologia da linguagem. É um livro muito bom de ser lido também, apesar de muito grande. Ou na procura das desconhecidas. Então aqui ele já até coloca o ser humano como um animal científico, né? A ideia de procurar as coisas desconhecidas a partir também da dedução, da indução, é atribuível apenas à razão. Por isso que eu falei lá, os macacos vivem subindo em árvores, mas eles nunca pensaram em fazer algo tão rudimentar como uma escada. Nunca conseguiram pensar nisso. Porque eles são incapazes de abstrair, e nisso é necessário uma abstração. Ela somente está
ela somente está à disposição do gênero humano, e não só capta as sensações e imagens perfeitas e ordenadas, mas também, por um ato pleno da inteligência, explica e confirma o que a imaginação lhes apresentou. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, além de você captar as sensações e imagens perfeitas e ordenadas, você também, pelo pleno uso da inteligência, pode conciliar com o mundo externo aquilo que te é apresentado a partir do mundo interno, do intramental. E eu gostaria que vocês fizessem comentários sobre isso pra gente terminar. Gostaria muito de ouvir meus amigos falar sobre isso, porque falar da terceira potência é muito intrigante. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que é meio óbvio, né? Isso, não? Sim, é bem óbvio. Mas se alguém quiser complementar, falar uma coisa a mais, eu acho que o Costa quer, ele só tá meio tímido. O Costa, é verdade, Costa. Fala um pouquinho aí, cara. Você sabe muito. É um crime você ficar calado desse jeito. Já basta o Henrique também. Não, acho que é tudo conforme o plano. Não tem nada a acrescentar. Tudo bem, então. Você acha que tem alguma coisa para acrescentar? Monas, Jay, Sheffel, Neto? O Hugo de São Vitor, ele vai falar dessa parte das formas que são apreendidas pela realidade lá na matemática. Sim. Ele fala que fica na imaginação. Exato. Lembrei na hora quando você falou. Sim, tem até naquele meu vidinho da matemática, vocês podem perceber que, para mim e para Hugo de São Vitor, matemática é abstração. Assim como ser e bem são convertíveis, uma frase atribuída ao Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, Hugo de São Vitor diz que matemática e abstração são conversíveis. Abstrair é matematizar. É exatamente isso. É impossível a matemática sem abstração. Toda matemática depreende de uma abstração. Muito obrigado, Monas. Gostei. Alguém quer falar mais? Gabriel, eu tenho uma dúvida, na verdade. Tipo assim, assumindo o exemplo do Slúpico, da pedrinha, que daí a pessoa, ela pega a pedra e tipo, ela lembra da outra pessoa, mesmo que tipo, a pedra não tenha essa relação direta. Uhum. Um cachorro não poderia fazer isso, por exemplo, tipo, ele sente o cheiro do dono e daí ele lembra do dono? Cara, isso é possível, mas eu acho que o grau de abstração necessário não seria o mesmo. Na verdade, nem poderia ser, porque cachorro não tem abstração. Eu acho que o grau de intensidade da memória ativa desse cachorro não é a mesma de um ser humano, né? O tanto de coisas que surgem desse cheiro. Inclusive, para um ser humano é assim, né? Você sente o cheiro. Eu lembro de um negócio, esses dias mesmo, eu falei pra Carol sobre isso, que tem um shampoo no mercado que é super barato. Quando eu compro ele, a minha mãe até reclama, porque ela fala, nossa, vai passar isso no seu cabelo. Mas eu amo esse shampoozinho, porque é o mesmo shampoozinho que a minha avó, quando era viva e cuidava de mim pra minha mãe e meu pai poderem trabalhar, passava em mim. Então eu lembro do cheirinho, eu lembro da minha avó, eu gostava muito da minha avó. Então eu amo comprar esse shampoo. Ele é o mais barato do mercado. E ainda assim eu adoro utilizar ele. Eu acredito que um cachorro não teria a miríade de coisas que vieram à minha mente quando eu tenho. Talvez exista, sim, de certa maneira, assim como a memória de um cachorro é analógica à memória do ser humano, só que num grau muito reduzido, muito menos digno, muito menos perfectivo, talvez exista isso sim, Takashi. O brabo é que eu não sou um bom cara para falar sobre animais. Parece que o chefe domina mais esse assunto, o Neto aí. Se vocês quiserem me ajudar, eu ficaria muito feliz para responder de maneira digna ao Takashi. Eu sei que a minha resposta não foi assim. Cara, mas me parece que também não é só uma questão de grau. Me parece também que falta alguma coisa no cachorro. Não só, tipo, a quantidade de coisas que ele consegue recordar a partir do cheiro. Porque eu acho que justamente aquilo que a gente tá falando, tá no instinto do cachorro. Tipo, ele sentiu o cheiro do dono, ele sabe que o dono tá chegando. Ou ele sentiu o cheiro de comida, ele sabe que a comida tá chegando. Acho que seria, tipo, seriam situações análogas pro cachorro. O cheiro do dono e o cheiro da comida. Cara, é óbvio. O olfato, sentido externo, a ideia de adaptação de uma espécie com a segunda potência. Faz todo sentido. Tô me sentindo burro por não ter pensado numa resposta dessas, louco. Você vai ter que me ensinar, cara, a pensar assim. Não fala assim, a sua resposta fecha o assunto, sinceramente. É bem legítimo. Inclusive, a sua resposta incorre na resposta que o Sheffield deu para outra pergunta do Takashi.
Ou, por exemplo, quando um cachorro ouve um barulho alto, ele remete a alguma coisa que já aconteceu por alguma imagem. Tipo, o instinto dele, tá ligado? Ele tende a se defender, que ele fica assustado. Mas não é questão de... Ele não abstrai nada disso. E é justamente esse elemento que falta nele, não que vem em menor quantidade. Uhum. Acho que é justamente isso também que você disse. Não tem a capacidade de abstração. Daí a gente não tem que tentar não confundir a questão da imagem, né, e dos sentidos do cachorro com, por exemplo, coisas como sentimento, abstração, etc. Uhum. Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado pela resposta, pela ajuda. Foi muito bom. Pessoal, eu acho que eu vou terminar aqui. O texto não chegou. O Neto acabou de me falar que ele usa esse shampoo, o mesmo shampoo aqui também, pelo mesmo motivo. Legal, né? É um shampoo que chama Darlie. Ele é muito barato, cara. Acho que, tipo assim, geralmente o pessoal deve te dar de troco. Se você comprar alguma coisa lá e precisar ter troco, os caras, leva esse shampoo aqui. Mas eu me lembro da minha avó, então eu uso ele até hoje. Minha mãe chata, mas tudo bem. E aí, pessoal, acho que eu vou parar por aqui, tá? Pra não demorar muito, já abusei da paciência de vocês. Vamos para 1 hora aí, enquanto eu tinha prometido 40 minutos. Deus abençoe vocês. Vamos deixar as perguntas para depois, já foram feitas algumas. E aí depois, vai faltar só um pouquinho de texto. Deixa eu ver. Aqui, só esse tanto aqui de texto, mais uma vez de um texto que a gente já conhece. E a gente se encontra depois de amanhã, né? Amanhã fica para vocês meditarem mais. Leiam o artigo do Costa, muito bom, que foi falado aqui agora. Deem uma olhada nos vídeos anteriores para a gente fazer. E eu não sei se alguém gravou, se o Monas gravou, se o Escher gravou, não importa quem gravou. O primeiro cara que colocar aqui, me marque o pessoal do Didascalica e o pessoal do Didascalica que inscrevam nesses canais aí, para vocês sempre terem acesso a esses vidinhos. Tá bem? Deus abençoe vocês, muito obrigado por estarem aqui me ouvindo, sabendo que outra pessoa poderia fazer muito melhor do que eu tenho certeza disso. Inclusive, o pouco que os meninos falaram já me deixou no chinelo aqui. Falaram muito menos que eu, mas intensidade e intelectualidade falaram muito mais que eu. Deus assim, só prova que vocês são meus amigos mesmo, para poder continuar aqui nessas condições. Beleza? Deus abençoe vocês. Quem estiver gravando aí pode pausar, e eu espero encarecidamente que vocês pensem um pouquinho sobre isso, para que com esse método de sempre ficar pensando naquilo que aprendeu, a gente chegue a conclusões que às vezes são superiores àquelas que vocês vão aprender aqui comigo, que de fato são bem curtas, perto daquilo que vocês podem fazer por vocês mesmos. Tá bom? Deus abençoe, meus amigos. Vou fechar meu trequinho aqui e a gente continua